Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira, né? E assim como já era lógico, creio eu, assim como já era muito esperado, uma sexta-feira muito movimentada, uma sexta-feira muito agitada com relação ao assunto de Evangelos Marinax e a possibilidade do investidor grego comprar a SAF Cruz Maltina. Uma sexta-feira também muito agitada quanto ao mercado da bola. O Vasco segue planejando o seu 2025. E tivemos aí nessa tarde de hoje uma nova informação com relação a mais um nome que já foi procurado por essa diretoria do Vasco para reforçar o elenco Cruz Maltino nessa próxima temporada. Uma sexta-feira de novidades também com relação a uma grana forte aí caindo na colina histórica de venda de um ativo. Uma grana boa, importante, que vai ajudar muito o Vasco, principalmente para o primeiro semestre de 2025. Então, assim, uma sexta-feira realmente muitas novidades, de muita informação, muito movimentada. E aí, automaticamente, diante de tudo isso, eu já digo aqui a vocês um boa noite gigante completamente imperdível, né? Para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, olha, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, como a gente costuma falar, né, é o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso top, né, o primeiro e grande vídeo. Eu digo aqui sem pestanejar, o principal vídeo do YouTube vascaíno é o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, em ponto. Você vai vir aqui e vai ter o vídeo. Temos o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. E temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é esse, saindo sempre pela parte da noite, o último dia, o último do dia, para fechar sempre com as últimas informações do Vasco. Então, se você tá aí, né, vasculhando o YouTube à procura de um canal que fale de Vasco, deixe muito bem informado, de uma forma legal, leve, um trabalho jornalístico, eu sou jornalista. Se inscreva, compartilhe, ajudem o nosso crescimento e larga o dedo aqui no like. Fechou? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar, é claro, logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui primeiramente com vocês, nesse Boa Noite Gigante. Nem tudo são flores, né? Como se diz aquele ditado, e eu quero começar com uma informação que realmente veio como uma bomba. Acho que na cabeça do torcedor vascaíno nessa sexta, uma informação não muito legal. O Vascaíno tem muito orgulho da história do seu clube. O Vascaíno tem muito orgulho do patrimônio do seu clube. Do que é o Vasco da Gama de uma forma geral. O Vascaíno ele bate no peito com relação a tudo que se diz ser Vasco da Gama. E aí, a gente teve uma informação nessa tarde de hoje de uma penhora que o Vasco da Gama acabou sofrendo. E é um assunto que, assim, sinceramente, a gente já sabia que uma hora ou outra iria acontecer, tá? O Vasco é um clube muito endividado. O Vasco é um clube, assim, que tem os seus problemas financeiros. Mas a gente nunca espera que o problema financeiro do Vasco chegue a esse nível. E aí hoje, a gente teve uma informação que a Justiça do Rio de Janeiro, a terceira vara federal de execução fiscal aqui da cidade carioca, ela penhorou a sede do calabouço do Vasco da Gama, localizada no centro do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Esse foi um pedido feito pela União da Fazenda Nacional e nesse momento a sede está penhorada, tá? Ela está servindo de garantia para uma execução fiscal cobrada no valor de 28 milhões de reais. Nesse momento, informações que temos é que o próprio Clube de Regatas Vasco da Gama ofereceu bem, mas que vai em breve oferecer aí também apresentar uma proposta de transação. O jeito será repassar mais dívidas para a SAF automaticamente do clube, que hoje estão nos domínios da associação, para se desfazer da parte do capital social, ou o Vasco da Gama irá de fato sucumbir. O clube, a associação, está completamente asfixiado. Tudo isso por conta de uma má gestão feita por toda a diretoria do Jorge Salgado e por uma venda que asfixiasse o clube.
O Vasco, ele no momento da sua venda, ele deixou um monte de dívidas ocultas. Dívidas essas que somadas chegam a quase 300 milhões de reais. Do clube, tá? A dívida de 700 lá, que foi vendido o Vasco, com a SAF tendo uma dívida de 700 milhões, ela tá na SAF. Ainda tinham dívidas ocultas na associação. Dívidas essas nesse valor que a gente acabou de trazer a vocês, de quase 300 milhões de reais. E aí a pergunta que eu te faço é, como o Clube de Regatas Vasco da Gama, que não tem o carro-chefe do futebol de campo, que não tem o carro-chefe do futebol feminino, que não tem absolutamente nada, como o associativo vai ter grana para pagar uma dívida de 300 milhões de reais? A resposta é, não tem grana. Então, infelizmente, a gestão de Jorge Salgado, ela fez uma venda, ela vendeu 70% da SAF e deixou 30% nas mãos da associação, com uma dívida oculta de 300 milhões de reais para sucumbir à associação. É a realidade. Sabe por quê? Para vender mais 20% futuramente para a mesma empresa norte-americana. A gestão de Jorge Salgado tinha por objetivo sucumbir à associação para vender o restante das ações. Isso que fez a gestão de Jorge Salgado. Ponto de cobrança aqui no nosso canal. O que esses caras fizeram, e eu falo assim, perco até a credibilidade do jornalismo por me posicionar dessa forma, mas o que esses caras, e é caras mesmo, que eu não quero nem citar o nome dessa rapaziada, que esses caras fizeram no Vasco, é um absurdo, gente. É passível de muita coisa aí. Muita coisa. Desrespeito a uma instituição tão grande e centenária como o nosso Vasco. Mas se eles cagaram de um lado, pelo menos novidade vem chegando. E hoje a gente teve uma baita informação, pelo menos, que nesse momento o Pedrinho e o Carlos Amodeu, eles estão próximos de formalizar o que pode ser considerado aí o melhor acordo do Brasil, do futebol brasileiro, no que se diz respeito a dívidas trabalhistas. Nesse momento, o Vasco ele está se aproximando de um acordo para o pagamento dessas dívidas. É um processo visto como algo muito positivo, especialmente no contexto que o Vasco vem trazendo de reestruturação do clube. Informação é que o Vasco pretende demonstrar no mercado hoje qual é o verdadeiro compromisso da diretoria do Pedrinho. Além, é claro, também de um grande respeito que o Vasco, como instituição, tem pelos seus funcionários e ex-funcionários que estão envolvidos nesse processo de dívidas. Além disso, essa equalização das dívidas, né, que o Vasco da Gama está fazendo faz com que automaticamente o Vasco possa agregar ainda mais valor para a venda da SAF. É o Vasco organizado com relação às dívidas que tem no seu colo para que a venda possa ser feita de uma forma mais honesta, de uma forma mais correta e com o Vasco mais estruturado, para que o próximo sócio, o próximo dono, o próximo investidor, ele tenha terreno limpo, tranquilo, leve, ajeitado para montar essa nova estrutura da Casa Cruz Maltino. Completamente diferente do que fez aí a gestão Jorge Salgado, a pior gestão da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, enfim, prefiro mudar de assunto, porque quando se fala dessa gestão que passou, eu não tenho como não subir o tom aqui da raiva, porque o que esses caras fizeram aí pelo Vasco, perdão, tô muito gripado. O que esses caras fizeram pelo Vasco é uma grande vergonha, um grande respeito. Vamos virar a chave? Vamos falar com vocês um assunto importante que vemos aí. A informação agora nessa tarde de hoje. Informação do jornalista Herman Garcia Grova, um dos principais jornalistas do futebol sul-americano, é de que o Boca Juniors fechou negócio pela compra de Carlos Palacios. Carlos Palacios, aquele mesmo que passou pelo Vasco, que é um dos grandes destaques aí do futebol chileno desse momento. A La Joya, como é chamado no Chile, a Joia, está indo para o Boca Juniors pelo valor de 4.800.000 dólares. Algo em torno aí na cotação atual do dólar de quase 30 milhões de reais. Que isso importa ao Vasco. O Vasco da Gama tem 50% dos direitos econômicos do Palacios. Boca irá comprar 100% do passe do jogador. Então, com isso, Vasco da Gama vai receber exatamente metade da transação. Metade de 30 milhões é 15 milhões. Então a expectativa é que caia aí nos cofres do Vasco nesses próximos dias algo em torno de 15 milhões de reais. Hoje a gente foi buscar informações e o que temos a trazer é que até o momento o Vasco não recebeu esse valor, mas a expectativa é que o quanto antes essa grana caia aí nos cofres do nosso Cruz Maltino. Informações é que o Vasco deve utilizar aí esse valor grande para investir na reestruturação
do CT Moacir Barbosa. Uma grana forte, uma grana importante, quase 15 milhões de reais. É importante lembrar, né? 15 milhões de reais de um jogador que hoje nem mais veste a camisa do nosso Cruz Maltino. Ou seja, o Vasco conseguindo fazer dinheiro, mesmo com um ativo que hoje não está mais dentro do seu elenco. Muito importante essa grana aí que vai cair nos cofres do nosso Vasco da Gama. E aí, meu amigo, eu não tenho como. Sou muito sincero, sou muito coerente, sou muito correto. A gente criticou muito a gestão de Paulo Brax, sob comando da diretoria executiva do Vasco. Mas essa negociação do Palácio foi feita pelo Paulo Brax. O Vasco vende o Palácio ao Colo-Colo, mantém 50% do passe do jogador, e depois de quase um ano e meio, 2 anos da venda, o Vasco da Gama ainda vai conseguir 15 milhões com esse atleta. Enquanto isso, a gente viu agora recentemente o senhor Alexandre Matos, com tanta pompa, vendendo o Luco Orejano e o Vasco saindo no prejuízo da operação. Então, assim, olha a diferença. O Vasco ainda ganhou uma grana quando vendeu o Palácio para o Colo-Colo. O Vasco ele compra o Palácio, junto ao Inter por algo em torno de 9 e 8 milhões de reais. Vende o Palácio para o Colo-Colo por 6, mais ou menos, 6, 7. E ainda vai ganhar mais 15, ou seja, o Vasco lucrou muito com essa operação do Carlos Palácio. Enquanto essa cagada foi feita aí com o Orejano recentemente. Mas, cara, eu não quero nem falar sobre isso, nem falar sobre Alexandre Matos, nem falar sobre o 777, porque senão, volto a repetir, a gente que ama esse Vasco acaba se estressando com tudo isso. Virar um pouquinho a chave, falar com vocês sobre a informação que tivemos aí nessa tarde de hoje, né? Informação de um interesse do Vasco da Gama. O Vasco hoje, nesse momento, busca a contratação de um jovem zagueiro. Zagueiro aí, no caso chamado Davi Ricardo Loyola da Silva, mais conhecido apenas como Davi Ricardo. Jogador muito jovem, canhoto, de 21 anos de idade. Atleta aí que nessa temporada vestiu a camisa do Ceará e já está aí no Ceará há exatamente 4 anos. É a sua 4ª temporada vestindo a camisa do clube cearense. No ano passado ele jogou muita bola pelo Ceará, na Série A do Brasileirão. Nessa temporada ele permaneceu na Série B ainda, né, vestindo a camisa do clube cearense e conseguiu ter um grande destaque. 46 jogos, 3 gols, 2 assistências. Ele que é um cria das categorias de base do Fluminense do Piauí e foi comprado pelo Ceará em 2022. O Davi foi adquirido pelo valor de R$400 mil, ainda na base do Fluminense do Piauí, pelo valor de R$400 mil, tendo apenas 18 anos de idade. E nesse ano de 2024, o Ceará compra mais 40% dos direitos econômicos do jogador e hoje esse atleta tem 90% dos seus direitos econômicos ligados ao clube cearense. O que temos a trazer aqui a vocês é o seguinte: nesse momento, o Ceará ele vem recebendo muitas sondagens de clubes. No início desse ano, na primeira janela, Botafogo, que a gente tanto elogia, tanto fala, né, do setor de scout, foi até o Ceará para tentar contratar o jogador. Colocou na mesa do Ceará uma proposta de 5,5 milhões de reais, mas acabou não conseguindo avançar com o negócio por tempo hábil. A janela já estava fechando e o Botafogo não conseguiu encerrar a negociação. Nesse momento, informações que temos é que a Juventus B, que é a equipe sub-23 da Juventus, foi até o Ceará para sondar o jogador. Demonstrou interesse na contratação desse jovem jogador de 20 anos de idade, mas já com tanta bagagem, né? Titular absoluto e o grande destaque do Ceará na Série B. E nesse ano, o time ucraniano Karpaty Lviv ofereceu algo em torno de 5 milhões de reais também para comprar 80% dos direitos econômicos desse zagueiro do Ceará. Então, assim, é um nome hoje concorrido no mercado e é um nome que o Vasco da Gama também está tentando contratar. O Vasco tem interesse nesse jogador. A diretoria Cruz Maltina já fez contato com os representantes do atleta e a expectativa é que nesses próximos dias uma proposta possa vir a ser feita. O Vasco não tem problema algum em investir nesse jogador, mesmo sendo jovem. O Vasco no janela do meio do ano agora tentou contratar do New Old Boys o Ian Glavinovic, um zagueiro canhoto também que atuava pelo lado esquerdo da zaga e jovem, de 22 anos de idade, 21 anos de idade. Então o Vasco ele não irá se opor, mesmo sendo jovem. Se tiver destaque, o Vasco vai trazer. O Vasco sabe da urgência que tem para reforçar o seu sistema defensivo e crê que
esse jogador aí que vai completar 22 anos agora no mês de dezembro pode ser uma peça importante para reforçar o elenco Cruz Maltino. Bom nome, gosto, destaque na Série B, ok, mas eu creio que possa ajudar muito aí o Vasco da Gama. Um zagueiro técnico, um zagueiro aí com muita moral no futebol do Ceará e, com todo respeito, se foi procurado pelo setor de scout do Botafogo, que é um dos principais setores aí de scout do futebol brasileiro, se é um nome que está na mira da Juventus da Itália, a gente não pode tratar como qualquer jogador. É um bom atleta, sim. O Vasco da Gama quer o ter para 2025. Para fechar aqui com vocês esse Boa Noite Gigante, informação que tivemos aí agora há pouco, dada lá pelos nossos amigos do canal Na Torcida Vascaínos, é de que nesse momento, meu amigo torcedor vascaíno, nesse momento, o empresário Evangelos Marinax está muito encantado com o Vasco. E sim, ele irá fazer de tudo para adquirir a SAF Cruz Maltino. Um ponto importante que o fez encantar pelo Vasco, a gente vai trazer mais informações sobre isso amanhã no Acorda Vascão, tá? É a história de navegador que leva o nome, inclusive, Vasco da Gama. Marinax, ele vem de um mercado de navegação, ele é de uma empresa marítima na Grécia. Toda essa semelhança da história do Vasco com a sua história o fez se encantar pelo Cruz Maltino. Além disso, a luta do Vasco da Gama contra preconceito, discurso de causas sociais, algo que Marinax apoia de uma forma muito fervorosa. A gente trouxe a vocês nos nossos últimos vídeos, né? Marinax esteve com Thierry Henry num grande combate ao racismo juntos, lado ao lado, né? Em um evento que aconteceu na Inglaterra. Marinax é alguém muito engajado nessas causas sociais. A paixão da torcida vascaína em invadir as redes sociais dele e do seu filho também o encantaram muito. Então, assim, nenhuma proposta chegou até o momento do Grego, mas a expectativa é que chegue o quanto antes. A expectativa é que essa proposta dele inclua a reforma de São Januário, modernização do CT Moacir Barbosa, algo muito semelhante ao que aconteceu lá no Nottingham Forest da Inglaterra, quando ele compra aí e amplia o estádio do Nottingham Forest para 50 mil pessoas, moderniza o centro de treinamento e faz com que o Nottingham Forest tenha um centro de treinamento de primeiro nível mundial. A expectativa é que tudo isso que ele fez lá, ele faça aqui também no Vasco. Volto a repetir, minha proposta ainda não foi feita, mas a expectativa é que o quanto antes essa proposta saia. Como a gente trouxe, no Fala Gigante, o negócio está esquentando. Essa é a informação. O negócio está esquentando. E o Marinax é um nome que, mesmo diante disso tudo, quer muito Vasco e internamente tem sim agrado da diretoria. Independente se a gente ouviu do GE, da mídia, da imprensa, se a gente trouxe aqui a vocês que a diretoria internamente gosta do italiano, isso é muito mais um jogo. A diretoria quer projeto. E todos sabemos que o projeto de Evangelos Marinax é muito bom. Show? A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa sexta-feira. Já já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão e contamos muito aí com vocês. Seu like, seu joinha, com seu gostei, seu compartilhamento de Vascaíno para Vascaíno. Fechado? Então vamos que vamos, Vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações Vascaína.